pessoal, bem-vindos ao Minuto Gestão com Cláudia Pereira. E essa semana nós trouxemos aqui o professor Paulo Alves, ele que é servidor de carreira do STJ, ele é professor, especialista, mestre em Direito. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa e nós vamos falar hoje um pouco sobre a Lei 14.133 de 2021. E sabemos que uma das obrigações, uma das questões que é trazida na nova lei é a questão da governança. Mas que tipo de governança é essa que a nova lei exige? Olá, professora, tudo bem? Eu preciso mencionar inicialmente a minha honra de estar participando aqui deste canal, esse lugar por onde passaram tantos notáveis, tantos professores e professoras que são alvo da minha admiração. Então, estar aqui hoje participando para mim é um motivo de muita alegria, tá bom? Então, obrigado pelo convite e vamos aí direto, né? Aproveitar o nosso tempo para enfrentar essa primeira pergunta. E sobre isso eu preciso dizer inicialmente da minha a satisfação em ver a redação desse artigo 11, parágrafo único. Porque a nova lei de licitações, quando traz esse texto, ela também traz de forma definitiva para a administração pública a governança das contratações. Então, torna-se inevitável enfrentar essa pergunta: o que é a governança das contratações, né? E para a gente entender o que ela é, nós precisamos voltar ao que eu chamo de início de tudo, que é a teoria da agência. Para a gente entender governança, a gente precisa entender que nesta relação nós temos sempre um principal ou proprietário da coisa que está sendo gerida, certo? E de outro lado, um agente, um gerente, que é responsável por gerir o patrimônio alheio. A teoria da agência, ela vem do meio corporativo privado e ela aterriza na administração pública quando nós temos ali a chegada do modelo gerencial de administração dentro aqui dos nossos órgãos e entidades, certo? E partindo desta compreensão de que de um lado nós temos um principal e de outro nós temos um agente, a governança seria o elo para unir essas duas partes. Porque de um lado nós precisamos que este principal, que no caso do setor público é o cidadão, é a sociedade, certo? Se manifeste através das grandes instâncias de governança e entregue a estratégia para os nossos órgãos, certo? Que de outro lado são exatamente estes gestores da res pública, da coisa pública, certo? E através da entrega de estratégia é possível compreender, é possível perseguir de forma objetiva o interesse social, certo? De outro lado, cabe a este conjunto de gestores entregar uma prestação de contas responsável, que nós chamamos de accountability, certo? E partindo então da premissa de que os nossos órgãos funcionam mediante uma estratégia, essa estratégia precisa ser desdobrada para a área de contratações, certo? É necessário que cada uma das nossas aquisições, cada uma das nossas contratações de serviços, elas funcionem alinhadas a essa estratégia, certo? A fim de maximizar a atuação destes órgãos e entidades, certo? Então podemos dizer que a governança das contratações, conforme até o próprio texto legal nos aponta, é um conjunto de processos e estruturas postas em práticas para permitir que as nossas contratações, do alfinete ao foguete, como nós costumamos falar, né, elas sirvam a um alinhamento com a estratégia da organização. E lá, nas atividades finalísticas do meu e do seu órgão, certo? Nós tenhamos resultados satisfatórios na nossa função contratações públicas, tá bom? Então, em termos gerais, é isso que seria a governança das contratações. Manifesta em diretrizes e instrumentos que trazem esta compreensão que vem do campo teórico e sejam aplicadas de forma prática nas nossas organizações. Entendi, professor. Então, considerando que a governança nas contratações públicas está atrelada à geração de resultados, por assim dizer, então, quais seriam as diretrizes a serem observadas para a persecução desses resultados? Bem, professora, essa é uma excelente pergunta também.
porque falar sobre as diretrizes da governança das contratações é crucial para a gente entender aonde a governança vai nos levar efetivamente, certo? De forma cada vez mais concreta, né? Então eu poderia mencionar algumas diretrizes aqui para você. A primeira delas seria o desenvolvimento nacional sustentável, né? Nós sabemos que não é uma novidade da nova lei, certo? Já estava presente na 8666, mas o desenvolvimento nacional sustentável, sem sombra de dúvidas, é uma das diretrizes. E nós devemos encará-la em todas as suas dimensões. Há um grande equívoco, repetido por diversas vezes, de considerar que a sustentabilidade se restringe à sua dimensão ambiental. Não. Nas nossas contratações públicas, além da dimensão ambiental, nós devemos considerar as dimensões social e econômica também, certo? Para que as nossas contratações elas sirvam a esse propósito de fomentar, de instituir a sustentabilidade em todas estas dimensões, tá bom? Citaria também a questão da chegada da integridade e da conformidade nas nossas contratações, certo? E certamente quando falamos de integridade e conformidade, logo lembramos de compliance, né? Então nós temos a chegada definitiva do compliance público, tá? E aqui, inclusive isso está posto lá no artigo 11, que já foi citado por nós, seu parágrafo único, que diz respeito à geração de um ambiente íntegro e confiável, exatamente para que no meio das contratações nós tenhamos condições de agir com transparência, sempre de forma republicana, para que todas as contratações sejam rígidas, incólumes, não atingidas por nenhum tipo de irregularidade, seja ela culposa, mas principalmente a dolosa, certo? Fruto de corrupção. Estamos falando também, como outra diretriz, da maior interação da administração com o mercado fornecedor. Sim, a aproximação desses polos e o afastamento definitivo, certo? De um contexto onde se demoniza esta relação. Não, nós não podemos pensar dessa forma. Nós precisamos entender que os nossos parceiros do mundo privado, os fornecedores, eles são exatamente isso, parceiros, certo? Nesta grande entrega que é a contratação pública, tá bom? Mas, para além destes, temos também como outra diretriz a transparência, que já foi até citada por mim aqui agora, certo? Mas a transparência ativa, que é aquela em que a administração toma as rédeas e entrega, permite que todos os dados, todos os atos administrativos sejam disponibilizados, sejam visíveis, certo? E também a transparência passiva, que é oportunizar, criar meios para que o cidadão, que é o proprietário da coisa pública, tenha a qualquer momento a possibilidade de solicitar informações e dados e ser atendido no seu pedido, tá bom? Outra diretriz seria o fomento à cultura do planejamento, e nisso a nova lei de licitações é muito forte. Ela visa corrigir um erro histórico. A nossa lei antiga de licitações, ela não trazia muitos elementos de planejamento, e agora essa nova lei traz, inclusive a previsão expressa dos artefatos que devem compor a denominada fase preparatória, como decidiu chamar o legislador, que é a fase de planejamento ou fase interna da licitação, tá bom? O incentivo também às contratações compartilhadas. Ora, nós sabemos que é elevadíssimo o custo de transação das nossas licitações públicas, certo? Há quem tenha, inclusive, mensurado o valor de cada licitação. Então, quando os órgãos se unem e fazem as denominadas contratações compartilhadas, que são contratações conjuntas naqueles bens e serviços que lhes são comuns, isso vai fazer com que a administração reduza esses custos de transação e gere melhores resultados, porque com grandes contratações nós temos o famoso ganho de escala, certo? E tudo isso certamente favorecerá aos nossos órgãos, tá bom? Gosto muito de falar da gestão por competências, que eu acho que é uma das principais diretrizes da governança das contratações. Estamos falando da
clara definição das funções chaves atreladas ao macroprocesso de contratação, a definição de um padrão mínimo de competências, certo? Que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes esperadas para estes agentes, e a ocupação dessas funções chaves de acordo com essas competências pré-definidas. E não apenas a ocupação, mas a capacitação desses gestores de acordo com estes padrões, tá? Tudo isso levando a administração à eficiência nos seus processos. E mais do que eficiência, né? A eficácia também. Não apenas fazer as coisas da maneira certa, mas também fazer as coisas certas, tá bom? Então vejo que, de forma geral, essas seriam as principais diretrizes da governança das contratações. Temos outras, mas essas são as principais que eu gostaria de citar aqui para vocês. Entendi, professor, mas de forma mais prática, quais os instrumentos que a administração pública deve elaborar para que se consiga realmente materializar a governança nas contratações públicas? Excelente pergunta, professora. Veja que a gente parte de uma compreensão ampla do que é a governança, a gente começa a trazer aspectos mais práticos quando menciona as diretrizes, e agora a gente deságua nos instrumentos de governança, né? Porque efetivamente são eles que materializam, que demonstram para o gestor como executar essas orientações advindas da governança das contratações, certo? E existem conjuntos de instrumentos distintos nas normas, certo? Se você considerar a Resolução 347, que fala da governança das contratações no Poder Judiciário, você vai ter um conjunto, certo, de instrumentos. Se você olhar para a portaria do Ministério da Economia, que fala sobre governança das contratações, que até o momento aqui desta gravação, ela estava como uma minuta, né, submetida à consulta pública, você terá outro conjunto de instrumentos. Mas eu gosto de citar pelo menos 4. Eu costumo falar que é o quarteto mágico da governança das contratações. Porque em havendo a presença desses instrumentos na minha ou na sua organização, certamente ela vai caminhar no sentido da eficiência. Citaria primeiro o Plano Anual de Contratações, que a nova lei decidiu chamar de Plano de Contratações Anual, mas é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando de um plano, talvez o mais concreto para desdobrar a estratégia na área de contratações. Porque lá nós teremos um cronograma das contratações. Lá nós teremos a possibilidade de agregar demandas similares dentro de uma mesma licitação. Lá nós teremos a possibilidade de evitar o fracionamento da despesa, porque nós sabemos que este vício ocorre muitas das vezes pela falta de planejamento das nossas organizações. Nós evitaremos que grande parte das nossas contratações estejam concentradas em um período do ano, distribuindo-as pelo exercício, certo? Então, o Plano Anual de Contratações, além de todas essas funções que eu acabei de falar, ele servirá também para que nós possamos, vamos dizer assim, ranquear as contratações de acordo com a sua proximidade com a estratégia. Ora, nós sabemos que nem sempre todas as contratações podem ser realizadas, até pela limitação de recursos. Dessa forma, nós poderemos priorizar aquelas que estejam mais próximas das entregas estratégicas, da minha e da sua organização. Citaria também o Plano de Logística Sustentável. Este documento certamente servirá à materialização da diretriz do desenvolvimento nacional sustentável, certo? Lá nós definiremos critérios que orientarão a gestão. E não apenas a gestão das contratações, tá? Mas a organização como um todo. E neste propósito de perseguir a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, social e econômica, nós veremos esse desdobramento na área de contratações. Então, esse seria um segundo instrumento muito importante e que já faz parte da realidade de muitos órgãos e entidades. Falaria também do Plano Anual de Capacitação. Veja, se eu quero que a minha organização faça entregas eficientes,
eficazes e efetivas, é necessário que esses gerentes, gestores que lá funcionam, estejam sempre capacitados, atualizados nos conhecimentos necessários ao exercício de suas atividades. Se a gente pensa em gestão por competências, na ocupação de funções chaves por gestores competentes, nós precisaremos falar de capacitação constante, da definição de uma trilha de aprendizagem que conduza esses gestores constantemente ao máximo da sua capacidade de entrega, tá? E falaria por último de um plano de tratamento de riscos, certo? E aqui eu falo de um instrumento que foi apresentado de forma muito peculiar pela Resolução 347 do CNJ e trouxe esta necessidade de nós olharmos para o macroprocesso de contratação de forma abstrata e retirar do macroprocesso os riscos inerentes à fase de planejamento, à fase de seleção do fornecedor e à fase de execução contratual para trazer controles a nível de entidade que possam facilitar, independentemente do tipo de contratação, certo? Trazer elementos de controle que possam trazer segurança para as nossas organizações. Então, esse seria basicamente o quarteto mágico dos instrumentos de governança. O plano anual de contratações, ou plano de contratações anual, o plano de logística sustentável, o nosso plano anual de capacitação e, finalmente, o plano de tratamento de riscos do macroprocesso. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Paulo Alves, com a publicação da nova lei, outra novidade que foi trazida pela essa lei, inclusive, é que ela aumentou, de certo modo, os elementos para o planejamento. O senhor concorda com isso? Qual a sua visão? Com certeza, professora, concordo plenamente com esta sua compreensão e, de fato, eu defendo-a, né? Por quê? Porque a nossa antiga lei de licitações, ela era muito detalhada no que se referia à denominada fase externa da licitação, certo? A fase de seleção do fornecedor. Inclusive, as normas infralegais seguiram este caminho de serem muito claras no que toca à fase da disputa. Mas uma parte essencial ao sucesso das nossas licitações não estava prestigiado pela norma antiga. E nesta norma, este equívoco foi corrigido, porque nós temos uma robustez de instrumentos, de artefatos relacionados à fase de planejamento. Muitos deles vieram de normas infralegais recentes que foram ali abarcadas nesta nova lei, certo? E com a presença de uma fase preparatória, né? Que foi como já citei aqui, é como foi chamada a fase de planejamento da contratação, nós tivemos um avanço, a meu ver, um fator extremamente facilitador para o gestor federal, estadual, distrital ou municipal que deseja conduzir o seu procedimento, tá? Então, nós vemos uma estrutura que, basicamente, ela está delimitada com os seguintes artefatos:
o início do processo licitatório com a presença de um documento de formalização da demanda, certo? Que inicia, que impulsiona o processo licitatório. A partir desta demanda que é apresentada, desta necessidade que é levantada, nós temos a elaboração do estudo técnico preliminar, certo? Que é um conjunto de procedimentos que, diante de uma necessidade que é apresentada, verifica-se, levanta-se as soluções disponíveis no mercado para que seja selecionada aquela solução que seja mais adequada no atendimento dessa necessidade. Uma adequação que passa por um exame técnico e econômico destas soluções possíveis, certo? E uma vez escolhida a solução, passa-se a uma análise dos riscos inerentes àquela contratação. Sim, nós estamos falando de uma análise de riscos materializada num mapa, certo? E conduzindo-nos a este documento, que é o grande documento consolidador da fase interna, que é o termo de referência, ou o projeto básico, ou o anteprojeto, ou o projeto executivo, dependendo do objeto que você está licitando. Então veja, uma sequência organizada, uma sequência clara, que é concluída, ali no último artefato que serve para descrever detalhadamente o objeto da futura contratação. Através dessa estrutura é apresentada dentro da nossa nova lei de licitações, nós temos condição de trazer com clareza orientação para cada um dos nossos processos licitatórios e futuramente nas nossas execuções contratuais. Professor Paulo Alves, o ETP e o TR têm a mesma função? Se não tem, qual é a diferença entre esses dois instrumentos? Professor, essa pergunta é excelente para nós concluirmos aqui esse nosso bate-papo, porque, veja, existem muitas pessoas que equivocadamente estão considerando a chegada do ETP como uma burocracia, considerando que o ETP é apenas uma repetição dos elementos que já constam do termo de referência. E não é assim, certo? A bem da verdade, o nosso artigo 18 da nova lei de licitações traz com muita clareza a diferença entre esses dois instrumentos, entre esses dois artefatos de planejamento. O ETP é aquele responsável por levantar uma necessidade, certo? Posta pela unidade demandante, um problema a ser resolvido, certo? E verificar no mercado quais são as soluções disponíveis para atender aquela necessidade, certo? E a partir deste inventário de soluções, compará-las, certo? As soluções de forma técnica e econômica para que se selecione aquela que seja mais apta a atender a necessidade da administração, certo? Então perceba que aqui no ETP nós temos o órgão saindo de uma necessidade e chegando até a melhor solução para atendê-la. Já no termo de referência, muito bem definida a melhor solução, nós temos o detalhamento deste objeto, deste futuro objeto contratual, que será ali alvo de uma execução contratual. Mas veja, é necessário que se forneça insumo de informação para que na fase externa da licitação, que é a seleção do fornecedor, aqueles agentes responsáveis por esta fase tenham dados suficientes para poder selecionar corretamente este bem ou este serviço no mercado. Então vejam, instrumentos, artefatos distintos com funções igualmente distintas, tá bom? E respondendo a essa última questão, eu quero agradecer muito a você, professora, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com o seu grande público a respeito desses temas, tá bom? Deixo meus contatos aqui disponíveis, meu Instagram, @prof.pauloalves, tá bom? O meu e-mail, profpauloalves@outlook.com.br,
e estarei certamente disponível para todos aqueles que queiram conversar mais um pouquinho sobre governança, sobre planejamento, porque esse é um tema que me gera muita satisfação, muita empolgação, e eu tenho certeza que com a chegada desse nosso novo marco legal das licitações, nós teremos muito o que conversar, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Perfeito, professor. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Mais uma grande estrela na área de licitações e contratos nós trazemos aqui para vocês. E na próxima semana teremos mais Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Até a próxima.